Boa noite para todos. Vou falar só um pouquinho da minha pessoa aqui, para que a gente tenha um contexto. Bom, eu nasci numa família, filho de um maestro clássico, maestro de música clássica mesmo. Minha mãe é cantora lírica amadora. Tudo para ser absolutamente certinho, tudo perfeito. Aí eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que se chama Perfeito Fortuna. Ele criou o Circo Voador lá no Rio, hoje está à frente da Fundição Progresso. Ficou há uns 10 anos afastado no Santo Daime. Enfim. Eu não, desde o início eu não sabia assim, que referência seguir. Meu pai era um ex-seminarista. Meu tio está no Santo Daime. E nada contra. Mas eu me lembro assim, de uns shows do Tim Maia, que eu ia quando era adolescente lá no circo. O Tim Maia, perfeito! Cadê você? Fica tomando chá aí, seu maluco. Enfim, e aí de repente eu ia para minha casa ter aula de piano. Aprendi a conviver muito facilmente com esses dois ambientes, entendeu? Sempre foi. Por isso que eu sou essa metamorfose ambulante, que não sou o Raul Seixas, mas eu sou um pouco uma metamorfose assim de não saber necessariamente para que caminho seguir. A gente está aqui no Aquibeu, né? Eu sempre me lembro do meu inglês maravilhoso, para não dizer o contrário. E aí eu, quando estava na 5ª série, eu me lembro que um professor de inglês foi fazer um ditado pequeno, daqueles assim muito fáceis, assim, daquele ditado que é assim, see, aí você colocava see, a, aí você colocava a, o, assim, carro, perfeito, beleza. Aí um dia ele falou assim, M, A, G, O, N, A. Eu falei assim, Madonna? Que porra é essa? Eu não sabia que era Madonna. E aí eu tinha 2 N's, né? Aí eu falei assim, professor, pode repetir essa? Porque o resto do ditado era tão fácil. Aí ele, claro, ele repetiu. Eu peguei um N, coloquei lá na frente, chamei de Mandona. Aí ele, quando me deu 9,5, ele perguntou para mim o que eu tinha feito ali. Eu falei assim, não sei o que é Madonna. O que é isso, Madonna? Aí ele olhou para minha cara assim, você não sabe quem é a Madonna? Você não sabe quem é a Madonna? Aí ele, não sei quem é a Madonna. E ele teve que botar um 10, né? Porque ele não ia. Mas a partir daquele momento, a cara que ele fez, eu tive a perfeita impressão de que eu era um ET nesse universo do consumo, o que eu vivia em casa. E para mim, a música clássica bastava, porque era muito legal. Com meu tio perfeito, eu só fui começar a frequentar o Circo Voador muito mais tarde. Tenho uma amizade com Wagner Tiso, que também me proporcionou uma vivência maior com a música popular. Mas aí, claro, né? A gente, na época, infelizmente, não tinha essa palavra bullying, né? A gente não tinha lá. Naquela época, o politicamente incorreto era o que imperava. Então, claro, a gente gostava de música clássica e os garotos da nossa idade perguntavam assim, e aí, você gosta do Iron Maiden? Aí eu, claro, adoro Iron Maiden. Não tinha a menor ideia do que era aquele negócio. E Dire Straits, eu me lembro que eu falei que estava com os discos emprestados com meu primo. Nunca tive esse disco. No final até tive, adoro Dire Straits até hoje. Talvez seja um trauma de adolescência, mas eu por acaso adoro Dire Straits. E aí o que comecei a fazer? Comecei a mostrar que a música clássica podia ser interessante no colégio. A gente começou a levar, eu e meu irmão. Eu levava o oboé, que já é um instrumento que as pessoas já não conhecem, né? Oboé, muita gente pensa que é o boé. E não é oboé, tudo junto, não é artigo definido, ó. E aí eu levava o oboé, tocava, e a gente começou a fazer daquilo legal. E a gente não tinha erudição nenhuma nesse sentido. Eu não sabia o que era primeira escola de Viena, segunda escola de Viena, o serialismo, o dodecafonismo. Eu não tinha a menor ideia. Era legal e pronto. Eu ouvia e aquilo era maravilhoso. E aí comecei a pensar por que as pessoas têm que necessariamente saber o que é isso para gostar de música clássica. Não, a música clássica ela é acessível de primeira. O problema é justamente saber as regras do jogo. Então, nesse caminho, teve algumas coisinhas que eu geralmente começo a falar. E muitas vezes as pessoas discordam e tal. Mas, por exemplo, onde está a música clássica? É engraçado, né? Ninguém fala assim, pô,
Notre Dame aqui em Paris. Pô, bacana, muito maneiro, mas prefiro a minha casa. Não, ninguém fala isso, porque ninguém compara a Notre Dame com a sua casa. Ou então, por exemplo, ninguém está lendo uma revista, ou 50 tons de cinza, vamos aos 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Aí fala assim, pô, muito melhor do que Shakespeare. Sabe, agora, a música clássica, ela é muito colocada, assim, a varejo, assim, como para disputar com axé, jazz. O que você prefere? Classical music, jazz, sertanejo, axé, sertanejo universitário? O que você prefere? Eu falei assim, como assim, o que você prefere, meu filho? Você pode preferir qualquer coisa, mas a música clássica é o que seria a Capela Sistina, é o que seria Notre Dame. São obras que ficaram para a posteridade, só que as regras do jogo da música clássica são diferentes. Não adianta você pegar um CD de música clássica e lavar a louça. Eu me lembro uma situação maravilhosa que aconteceu, que eu sempre cito. O meu enfim, como é que eu vou explicar isso familiarmente? O padrasto da minha namorada. Ele tinha um Natal lá, aí fui lá, tal, aí ele, maestro, vem aqui em casa, botou a primeira de Mahler. Eu já falei assim, isso vai dar merda. Porque a primeira de Mahler começa absolutamente silenciosa. Absolutamente nada, num fiozinho, é uma nota só. Naquela época, Freud estava começando, ele tinha análise com Freud, o subconsciente, ele começou a mostrar assim, o que é o subconsciente. Na música, a primeira sinfonia dele, ele fica parado, numa nota, como se fosse uma meditação, e aquilo leva um tempão, de repente aquilo vai num clímax, que vai chegando, de repente fica uma orquestra tocando mais forte do que uma banda de heavy metal. Mas é claro que ele aumentou o volume para a gente ouvir aquele... Aí eu falei assim, né, cada brindada, eu falei assim, eu não tinha intimidade com ele, isso vai dar merda. Claro que daqui a pouco você começou, ninguém mais se falava, aí ele foi correndo lá desligar o som. Mas é isso, a regra do jogo da música clássica, ela é uma regra diferente. Ela é uma regra diferente. Você tem que ouvir os detalhes. O vibrato que o violinista toca, ele faz. Vai chegar aqui, tocar o concerto de Tchaikovsky. O outro vai chegar e falar. É diferente. Esses detalhes, eles precisam ser observados, eles precisam ser observados com calma. E por isso é que há, na música clássica, essa ditadura do concerto, que eu falo ditadura entre aspas, porque não é uma ditadura. É a melhor maneira de você aproveitar um concerto sinfônico. Entendeu? Chegar na sala de concerto e ficar em silêncio, para poder justamente observar esses detalhes. Como a música clássica vai disputar também com o iPhone, né? Como é que vai disputar com o iPhone? Ou seja, aqui eu tenho um iPod, aqui eu tenho internet, aqui eu tenho jogos, aqui eu tenho meu e-mail, aqui eu tenho jornal, uma central multimídia, e aí a gente está, de repente, nessa era que você chega numa sala de concerto e tem que parar 2 horas e desligar tudo que está no seu bolso. Desliga. Desliga que você vai ficar quieto aqui 2 horas. Mas eu não posso nem postar no Twitter. Não. Vai ficar quieto aí, 2 horas quieto ouvindo esse negócio. Claro que até pode postar no Twitter, o concerto está lindo. Mas talvez durante essa postagem você tenha perdido alguma parte essencial da obra ali. Como a gente disputar com isso? Disputar, a gente não vai disputar, mas a gente vai mostrar o quanto é importante esse momento em que a gente vai se desligar de tudo e vai fazer uma imersão no mundo da música clássica. Esse eu acho que é o caminho que a gente precisa saber como mostrar para vocês. E o saber como passa também. A gente aqui na Orquestra Sinfônica da Bahia, quando eu cheguei aqui na Orquestra Sinfônica da Bahia, os primeiros concertos contavam com um número assim, de 300 pessoas. Numa cidade grande como Salvador, pelo menos 300 pessoas têm que gostar de música clássica. É uma questão de amostragem. Entendeu? Uma questão de amostragem, matemática. Então, assim, 300 pessoas vão lá. Vão lá, porque ouviram. Já tem Vivaldi aí, já tem Wagner. Não, estou vendo. Então,
essas 300 pessoas tinham que aumentar. O Teatro Castro Alves tem 1.500 pessoas. No meu primeiro concerto estava cheio, fiquei feliz pra caramba. No segundo, eu olhei, a gente ensaiou 2 semanas, a gente fez uma sinfonia dificílima. Quando eu cheguei, essas 300 pessoas, ao invés de pelo menos sentarem juntas, tinha gente sentada na última fila, assim, parecia que o teatro tinha 5 pessoas. Aquele teatro, a Rose, minha chefe está aqui, eu cortaria pela metade o Teatro Castro Alves. Eu cortaria, botaria só a parte da frente, faria uma obra, botaria um cimento ali, muito mais fácil a gente lotar. Mas isso não é o caminho mais fácil. O caminho não é um caminho melhor, não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente lotar, é lotar o Teatro Castro Alves. E aí a gente começou a fazer. E aí o que a gente começou a fazer? Políticas de incentivo à música clássica, para mostrar a música clássica de uma forma diferente. A gente vê, muitas vezes, pessoas dizendo que a gente estabelece conceito sobre as outras em questão de fração de segundo. Esses estudos mostram isso. E a gente pensa assim, bom, para a gente atrair vocês para a sala de concerto, a gente tem que mudar alguma coisa. Eu tenho uma teoria que eu falo assim, as pessoas vestem música. Aquele executivo, rico pra caramba, tem um carrão, aquele na garagem tal, chega em casa, pega o seu esquinho, faz aquela cascavel, né? E aí vai botar um jazz, né? Vai botar um jazz, que combina com ele. Pô, sou executivo, sou rico. Aí tá, tudo bem. Agora, a menina que chega em casa cheia de anseios, ela vai chutar Marisa Monte, porque também combina com o... Ali Marisa Monte é maravilhoso, e jazz é maravilhoso, sabe? E aí a gente chega em casa, por exemplo, vê um adolescente que está querendo justamente a liberdade dos pais dele, quer quebrar tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai escutar heavy metal. Então ele vai dizer, eu sou não sei o que lá, quer tatuar uma morte no braço, como fez um amigo meu uma vez, tatuou uma morte no braço. Foi lá para casa achando que a minha família ia achar aquilo absurdo, não ia deixar mais andar com ele. Eu disse, meu filho, meu tio, não, deixa aqui. Agora, olha só. Não tem problema. Não tinha problema nenhum. Aí, tudo bem. Agora, e a música clássica? A música clássica, que roupa que tem a música clássica? Maria Antonieta, né? Todo mundo pensa, não, Maria Antonieta é a música clássica. Então só vai escutar a música clássica quem ainda vive na Revolução Francesa, sabe? Agora, o problema é que aquele pessoal lá, a não ser quem se alimenta de produto natural e malha todo dia, talvez tenha alguém vivo, mas a maioria das pessoas daquela época já morreram. Então a gente tem essa dificuldade de angariar um público novo. E aí, como que a gente vai mudar essa vestimenta da música clássica? Eu fiz 2 projetos com a Heloísa Fischer, que é uma produtora musical lá do Viva Música, no Rio de Janeiro. Um deles se chamou Democlássicos, que a gente ia para as salas, para as casas noturnas do Brasil inteiro, para tocar Mozart e Britten. A gente chegou lá tocando música clássica. Só que de jeans, camiseta, e aí chegamos lá no estúdio SP, na Rua Augusta, no meio daquelas coisas todas da Rua Augusta, para tocar música clássica. O outro é o Feitiço do Vila. O Feitiço do Vila é um bloco de carnaval de música clássica. Esse aí até tem a foto, ó. Feitiço do Vila está aí, ó, as fotos, o pessoal brincando. Esse bloco aí atraiu mais de 2.500 pessoas. Vocês colocam lá no YouTube, Feitiço do Vila, tem um monte de coisa, um monte de reportagem na televisão. Foi uma grande sensação do carnaval carioca na época, o Feitiço do Vila. Na verdade, nenhum desses projetos é a minha aspiração artística. Minha aspiração artística é semana que vem, que aliás convido todos vocês, reger a 4ª Sinfonia de Mahler no Teatro Castro Alves. A minha aspiração artística é ter regido agora a Hélène Grimaud, que é uma das maiores pianistas de todos os tempos, que acabou de vir aqui em Salvador tocar com a gente o Concerto Imperador de Beethoven na semana passada. Mas isso aí mostra a música clássica de uma maneira diferente. Mostra que o pessoal não é um ET, entendeu? Que o pessoal simplesmente tem uma música maravilhosa que vocês também, quando estão lendo Jorge Amado, quando vocês estão lendo Dostoiévski, vocês também entram num mundo diferente. E se vocês têm esse mundo na literatura, por que não ter na música? Se vocês têm esse mundo na arquitetura, por que não ter na música? Tem que ter na música também, sabe? É claro que você não vai agora pegar um
um pendrive e levar a Quinta Sinfonia de Beethoven para uma festa, porque você vai ser linchado. E, aliás, não é para ouvir a Sinfonia de Beethoven numa festa, vai estar todo mundo falando, você vai ter que mandar a festa inteira calar a boca, isso não tem o menor sentido. Sabe? O que tem sentido é você parar a sua vida de vez em quando para ouvir música clássica, porque isso é saudável, isso te faz descobrir novos horizontes. Descobrindo novos horizontes na sua cabeça, você também vai descobrir novos horizontes para a sua vida. É essa a minha premissa. A OSBA hoje, graças a Deus, conta com um público muito maior do que quando eu cheguei aqui. E eu fico muito feliz. Isso não é um mérito meu, não. Isso é um mérito também da orquestra, que resolveu lutar junto, entendeu? A gente fez agora uma série chamada Cine Concertos, em que eu termino de super-homem, vestido de super-homem, regendo a orquestra. Eu falo assim, o que eu não faço para divulgar a música clássica? Mas, contanto que não seja... Não, o super-homem dá. Eu ia falar outro super-herói aqui, mas a gente está num tempo que não dá para fazer piadinha politicamente incorreta. Bom, não dá, né? Isso vai ficar para a posteridade, pessoal. Enfim, eu queria convidar vocês, inclusive, a dar uma olhadinha nesse nosso samba. Vocês pensaram que eu ia mostrar Beethoven aqui para vocês, né? Mahler, né? Mahler vocês vão ver quinta-feira comigo agora, às 8 horas da noite, no Teatro Castro Alves. Todos convidados a assistir a Orquestra Sinfônica da Bahia tocando a 4ª Sinfonia de Mahler. E agora a gente vai ouvir um pouquinho do samba que a gente fez misturando samba. Vou juntar Chopin com Chopin, não importa o amanhã, hoje eu só quero bar. Vou misturar Cartola com Ravel, Vila Lobos com Noel pra ver que bicho dá. Eu vou juntar Chopin com Chopin, não importa o amanhã, hoje eu só quero bar. Vou misturar Cartola com Ravel, Vila Lobos com Noel pra ver que bicho dá. Eu vou provar que batuta, batuca, que fagote no pagode pode dar um bafafá. Se Noel Rosa é um clássico nato, Vila Lobos é de fato um artista popular. Hoje tudo é fantasia, hoje tudo é ilusão. E na folia, Clara Nunes quem diria, canta em duo com Bidu Saião. Nosso bloco desfila com magia quase sobrenatural. Que legal, é o feitiço do Vila, encantando de alegria o carnaval. O carnaval, então, pessoal, nosso é o bloco que Radamés desfila, Inátali dizia. com magia Não existe música sobrenatural. clássica e música popular. Existe música boa e música ruim. Então, continuem ouvindo música boa. A música clássica vai ser um excelente filtro para vocês todos gostarem só de música boa. Obrigado.